pessoal, tudo bem? Leslie aqui, vamos trazer as novidades de São Francisco, novidades de São Francisco 49ers. Em Santa Clara só se fala da renovação de Brock Purdy. Tem outras coisas, lesão do Trent Williams, as lesões aí de Nick Bosa, Isaac Isaac Guerendo, que não volta mais para a temporada. Mas o que tem acontecido é que a mídia e as perguntas todas de São Francisco não tem mais nada a ver contra o jogo contra o Miami, que vai acontecer nesse domingo. As pessoas estão muito mais preocupadas em saber sobre o contrato do Brock Purdy. Então eu vou falar rapidamente sobre as lesões e como eles andam, e aí como é que anda essa questão de lesão, e vamos falar um pouquinho sobre essa questão contratual dele. Vamos lá. Primeiro que eu acho que lesão importante, por exemplo, jogadores que ele fica um pouco abaixo do radar. Trent Williams, a gente não fala muito dele, é um jogador muito sólido e tudo mais, mas ele tem, nos últimos 2 anos pelo menos, tendo muito problema com a lesão no tornozelo. O que tem acontecido? Ele está fora, tem estado fora dos jogos, e o que as pessoas têm dito é que ele não está pisando com o pé doente, se não me engano é a perna esquerda. Então ele não está pisando, não está colocando peso naquela perna, ou seja, a lesão ainda está grave. Se você não consegue colocar o peso, depois de tanto tempo de lesão, tratamento conservador, veja bem, eu não sou ortopedista, mas há uma tendência a você rever se há indicação cirúrgica ou não. Pode ser que ele precise operar, de qualquer maneira, é um jogador que deverá ficar fora. Isaac Guerendo tem uma lesão que ele chama de hamstring, que a gente conhece como posterior da coxa, não falaram qual é, mas é uma lesão normalmente muscular, que ele já tinha lidado com isso no college, pareceu que tinha passado, mas tem alguma coisa ali que tem a ver com o pé dele, a forma de pisar, enfim. Também não vai jogar contra Miami, então São Francisco vai jogar com seus running backs, Patrick Taylor, Keyshawn Vaughn e os running backs que são do practice squad, enfim. Jogadores que não estariam tão fortes assim para jogar. Mas até aí, como a temporada praticamente já foi para o saco, né, como a gente costuma falar aqui no Brasil, não há tanto problema. Outros jogadores que estão lidando com lesão ainda é Fred Warner, mas Fred Warner parece que ele tem a lesão, mas ele continua jogando e não usa como desculpa. É o tipo de jogador que você precisa parar com essa história de palhaçada ali, de mas eu tô machucado. Não, ele joga, não perdi porque eu tô machucado, não, perdi porque perdi, eu fiz errado e pronto. Então isso pesa bastante para quem está assistindo o jogo, para a comissão técnica. Assim como George Kittle, que volta e meia joga lesionado. Enfim, outro jogador que está lesionado, que ninguém fala muito, é o próprio Nick Bosa. O problema da lesão do Nick Bosa foi uso excessivo do jogador. Pelo menos isso é uma das coisas que contribuiu. Pode não ter sido só isso. Porque o que acontece? Quando você está falando de atletas de grande rendimento, de alto rendimento, eles usam o corpo no limite. Então qualquer coisa eles vão se machucar. É uma falsa impressão que a gente o cara tá bem e tal, dificilmente ele se machuca. Não, ele usa no limite, é o máximo do corpo dele. Então qualquer coisa ele está mais propenso à lesão. Vamos fazer uma analogia rápida aqui. Você tem um carro é muito bom, só que você só usa ele no limite. Uma hora ele estoura. Se você não tomar cuidado, não fizer as pausas, não fizer a revisão adequada, usar ele da forma adequada, se só usar ele direto, uma hora estoura, como qualquer máquina. É uma analogia que o nosso corpo não é uma máquina, mas só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa questão da lesão no atleta de alto rendimento. Então o Nick Bosa chegou a ter, o Larry Krueger fez essas contas, eu realmente não sabia, vou colocar os números aproximados. No ano passado, o Nick Bosa tinha em torno de 78, 75% dos snaps defensivos. Ou seja, haveria um rodízio, ele usava a maioria das vezes, mas tinha ali um rodízio, tinha o Randy Gregory, tinha o Chase Young, então você conseguia fazer uma composição melhor. Nesse ano, chegou a ter partida que ele ficou próximo dos 90% dos snaps. Ou seja, quase todos os snaps defensivos Nick Bosa estava lá. Isso é um sinal de superutilização, e essa superutilização contribuiu, não foi o único fator, mas obviamente contribuiu para a lesão dele. E essa má utilização é que também está pesando com as questões dos contratos, que é o que a gente vai falar um pouco mais à frente. O que tem acontecido? Existe por baixo dos panos rumores apenas de que a família York, que é dona do São Francisco 49ers, da franquia, não ficou satisfeita com as últimas negociações.
E primeiro porque foi muito dinheiro adiantado, porque quando você coloca o signing bonus, quando você assina o contrato, você dá um dinheiro, aquele dinheiro ele não sai no cap, mas é um dinheiro que a instituição tem que bancar. Então se sair 50 milhões de dólares, vai direto para a conta do cara, ou seja, sai de algum lugar. E a família York não ficou muito satisfeita com o desfecho, não com o uso, porque você está lidando com uma franquia bilionária, as cifras são elevadas mesmo, mas não é pelo seguinte, por exemplo, Brandon Ayuk, aquela novela e ele era o líder em drops até se machucar. Tudo bem, você pode não prever os drops dele, né, não prever a queda de rendimento, embora ele não tenha rendido bem no Super Bowl, mas, cara, não foi a primeira vez que você demorou a negociar, e esse jogador que demorou a negociar, ele não rendeu. Exemplo, o próprio Nick Bosa, embora tenha rendido relativamente bem, não rendeu tão bem quanto no ano anterior do contrato. Deebo Samuel, né, que está praticamente encerrando a carreira dele, tá? Deebo Samuel também fez assim, ou seja, cara, essas renovações complicadas, o jogador não tá rendendo no ano pós-contrato. Então, parece que o front office deu uma melhorada. Por quê? Porque a renovação de Amendola foi agora durante a temporada. Lesões, todo time vai lidar com lesão. É por isso que você precisa ter um elenco bem formado. Isso aí é um outro problema, tá? E aí vamos falar então, essas renovações ficaram um pouco complicadas e o front office vai ter trabalho agora, tá? O que aconteceu esse ano? E por isso que a gente vai falar do Brock e por que a pressão sobre o contrato do Brock. Eles renovaram com o Christian McCaffrey. Ele não tinha mais dinheiro garantido. O Christian estava lesionado. Renovaram com o cara lesionado. Tá? Deram dinheiro garantido para ele, o cara que estava com lesão. E sim, foi super utilizado também, porque o Caio não quis saber, botou o Caio Shanahan, botou ele como se ele nunca tivesse parado. E esse é um problema, mas é um problema do técnico. A renovação front office, peraí, cara, você renovou, deu um dinheiro garantido pro cara que estava machucado. Trent Williams não treinou, se machucou também, mas segundo rumores, ele já lidava com essa lesão no tornozelo no ano passado. E se a gente lembrar, tem 1 ou 2 jogos que ele não jogou no ano passado por conta dessa lesão. Então, isso meio que tem um rumor, o pessoal não gostou muito, parece que o John Lynch teve que atuar nas últimas renovações, enfim. Então, isso pesa bastante. Então, essas renovações mal feitas, por exemplo, o outro que a gente falou aqui, acabou de falar dele, Deebo Samuel, foi feita uma extensão de contrato dele, ele ganhou mais dinheiro, aquela coisa toda para cap hit. Para isso, os piores jogadores, hoje se você colocar ele no banco, o ataque melhora. Complicado. E parece que lá, não só nas mídias, né, no pessoal o pessoal, os repórteres, os insiders, mas dentro com a própria família York, isso não está bem. E aí nós chegamos à questão do Brock Purdy. Brock, nessa off-season, está elegível para fazer a renovação contratual. E já dizem que vai renovar. O John Lynch já sinalizou que está comprometido com o Brock Purdy e vai renovar. Fala-se na cifra de 60 milhões de dólares por ano garantido. Você pode, aí de casa, assim como eu, pensar, porra, cara, mas esse último ano ele não merece 60 milhões. Concordo. Mas a liga é assim. A liga é assim. Vou passar para vocês aqui algumas estatísticas dos 10 maiores salários de QB. Tá? Não vamos falar de todos eles, não. Eu vou falar de todos eles, mas só para a gente ter a noção, depois a gente vai falar sobre os recordes dele. Primeiro, Dak Prescott, 60 milhões de dólares por ano. Tá? Anotem aí. 73 vitórias, 41 derrotas. Em playoffs, 2 vitórias, 5 derrotas e um rating de 99. Isso na carreira. Tá? Segundo, Trevor Lawrence, 55 milhões, recorde na carreira. 20 vitórias, 30 derrotas, em playoffs 1-1. 85% de rating, tá? Só para você ter uma ideia. O terceiro é Joe Burrow, recorde 55 milhões, recorde 29 vitórias, 22 derrotas e um empate. 5 vitórias em playoffs, 2 derrotas. Tá? Depois vem Jordan Love, 9-9 na carreira, 1-1 nos playoffs, tá?
E assim vai. Vamos passar por Tua, Jared Goff, Justin Herbert, Lamar Jackson, Jalen Hurts, Kyler Murray. Então assim, nenhum deles tem um Super Bowl. E entre os 10 primeiros, o único que tem o recorde positivo em playoffs é o Joe Burrow. Sim, você pode colocar o Joe Burrow como melhor do que o Brock, eu não falaria nada. Joe Burrow tem um rate de 98,6 na carreira. Mas Joe Burrow é decisivo, no momento decisivos, enfim, mais preciso. Sim, você pode colocar o Brock como melhor. Mas vamos colocar aqui, por exemplo, o segundo nessa lista que não tem, eu estou colocando aqui que não tem números negativos no playoff, é o Jared Goff, 4 vitórias e 4 derrotas. Então é meio complicado você colocar isso. E vamos para as estatísticas do Brock. Nos 3 anos em que o Brock jogou em São Francisco, tá? Obviamente nós estamos falando que esse último ano ele não foi bem, e é uma realidade, tá? Ele tem de rating, vou dar o rating aqui, o rating médio dele é 104,9. 4 vitórias em playoffs e 2 derrotas. É claro que, lembrando que uma daquelas derrotas foi a final da NFC, que ele se machucou e teve que operar o cotovelo, ou seja, não é assim essa questão de vitórias e de derrotas, tá? Ele tem no total 23 vitórias e 11 derrotas, nenhum empate, ou seja, ele tem praticamente números melhores que todos os que estão ali, tá bom? Por quê? Porque ele tem um rating, e você pode contestar a questão de Joe Burrow, mas ele tem um rating na carreira de 104,9. Este ano que ele não está bem, em 2024, o rating de média dele é 94,3. 94,3, ele é melhor de rating, tá? Melhor que o Trevor Lawrence, só de rating. Jordan Love, Jared Goff, tá? 94,3. Jalen Hurts e Kyler Murray. 5 dos 10 que mais recebem. Então, assim, o que eu estou dizendo? Que ele sim tem suas dificuldades, é muito ruim no ano em que você vai renovar, você não jogar bem, é verdade, mas é muito difícil que não se paguem a ele. E ao que se está se colocando, devem pagar logo no início do fim da temporada, pelos rumores que estão ali, já estão até, inclusive, já estão até negociando isso, tá? Então, tira o cavalinho da chuva. Desses 10, eu fui fazer uma revisão sobre contratos. Como foi feito o contrato? Todos eles fizeram um contrato rápido, não teve estresse. Quer dizer, o Kyler Murray, ele insistiu em fazer um contrato um ano antes, foi o único que deu assim um pouco mais de trabalho para fazer contrato, tá? Ele impôs o contrato. De todos os demais, tirando o Lamar Jackson teve uma situação curiosa, porque ele vinha em declínio naquele ano antes do contrato, e aí ofereceram um contrato razoável de um ano, então prova que você é bom mesmo e a gente dá um contrato maior. Foi o único. Todos os demais fizeram um contrato. Inclusive, eu me lembro que eu não comentei isso em vídeo, mas eu comentei com um amigo meu, eu falei, olha, o Trevor Lawrence não jogou para 55 milhões não, tá? O Trevor Lawrence, para mim, para ser número 1 de draft, pelo que ele tem feito, ele é um bust. E pelo que eu vi ele jogando college, cara, eu não esperava isso, ele jogando college. Tá? Ele, cara, batia pau a pau com o Joe Burrow no college, para quem não assistiu. Perdeu pro Joe Burrow, claro, por aquele timaço da LSU, mas, cara, ele batia pau a pau, cara. Ele é tido por alguns analistas de college football, que eu obviamente eu não falo, não conheço, não sou sabedor e conhecedor de college football, mas ele é tido como o melhor QB da história do college. Melhor QB da história do college. E faz isso com um bust? Sei lá, cara, eu não me sinto confortável não, tá? Na boa. Mas coloca aqui nos comentários se você acha que o Brock merece 60 a 65 milhões, que é o que estão falando, o que você acha que São Francisco deveria falar com ele. Eu acho que deveria dar um contrato menor, minha opinião, um contrato menor. E olha, tu vai ganhar 30 milhões de dólares aí por 2 anos. Tá? Eu te dou aqui no signing bonus 30 milhões. Você tem 2 anos para provar que você merece um contrato maior. Ele tem 24 anos, cara, recém-casado, 30 milhões de dólares por ano garantido, com um signing bônus de mais 30, porra, cara, é claro que a gente não é parâmetro, né? A gente recebe em real e o que a gente recebe aqui, então a gente não é muito parâmetro para isso. Mas eu acharia que seria até um bom oferecimento para ele. E dá a oportunidade dele provar que ele merece mais, né? Porque é o seguinte, o rating dele contra cobertura, defesa que marcam por zona é muito alto, então 130. Só que quando
homem a homem, cai demais, cai em torno de 60. E o problema todo é que você o Brock que não está acertando ou os jogadores que não conseguem abrir espaço. Porque quando você joga por zona, é mais ou menos ali onde o cara vai passar, ele sabe que tem a janela, ele joga naquela janela ali, antecipa. No homem a homem, o recebedor tem que fazer a separação. E aí o QB tem que colocar. Como a gente já fez em outros vídeos, São Francisco tem a pior separação da liga, não é só o Brock. Mas aí você dá chance a ele, é claro. Você precisa colocar os jogadores melhores para jogar. E dentre eles, tira o Deebo Samuel. O Deebo Samuel não tem que jogar, tá? Sinceramente, não tem que jogar. Tá bom? Mas é isso, gente. Coloque aqui nos comentários, dá um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Um abraço a todos.